paz de Deus a todos, bem-vindos. Estamos prontos para celebrar a Deus com muita alegria e com todo o gozo, porque Ele é a nossa esperança, amém? Nós vamos ter uma palavra de oração e nós vamos lembrar na nossa oração os nossos irmãos que estão doentes. Também vamos orar. Deus conhece os corações de todos e é muito difícil para muitos não poderem ir trabalhar e estarem em casa à incerteza do dia da manhã, mas nós confiamos em Deus porque Ele cuida do seu povo, Ele cuida daqueles que são seus. Então nós vamos fazer esta oração nesta manhã, peço que se juntem a nós e também vamos agradecer por tudo o que Ele tem feito e pela forma como Ele tem cuidado de nós. Meu Pai, obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado porque Tu nunca nos abandonas, Tu nunca nos deixas, ó Pai. Obrigado por teres sido um bom Pai para nós, ó Deus. Nós podemos confiar em Ti, podemos descansar em Ti, Senhor. Podemos acordar de manhã e pôr um sorriso nos nossos rostos porque Tu estás connosco, ó Deus. Tu nunca nos abandonas, Tu nunca abandonas o Teu povo, ó Pai. E nós confiamos a Ti, estamos gratos por tudo o que Tu tens feito, Senhor. Continua a abençoar o Teu povo, continua a cuidar dos Teus filhos, ó Deus. Eu coloco cada um nas Tuas mãos, ó Pai, para que Tu possas abraçar e cuidar, Deus, cada um que está a ver nesta manhã, Senhor, Tu possas tocar nas suas vidas, ó Pai, que a Tua presença possa encher cada um, ó Deus, que o Teu Espírito se possa mover e falar aos nossos corações, ó Deus. Quero pedir também a Tua mão, Senhor, sobre os nossos irmãos que estão doentes, ó Deus, que estão a passar dificuldades, ó Deus. Tu és um Deus misericordioso, és um Deus que cuida, és um Deus que tem um plano para cada um, ó Deus. Então eu peço que Tu possas curar, Senhor, que Tu possas abençoar, que Tu possas fortalecer a fé de cada um, ó Deus, que está a passar por dificuldades nestes dias, ó Pai. Abençoa e sê com eles, ó Deus. Quero pedir a Tua bênção sobre este culto, ó Deus. Esta celebração é para Ti, ó Deus, é para chegarmos perto de Ti, Senhor, é para que o Teu nome seja conhecido, Jesus, é para que todos possam ver quem Tu és, ó Deus. Então usa cada um de nós, ó Deus, que a Tua presença possa tocar cada um, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Então, quero convidar todos a juntarem-se a nós em louvor. Quero também lembrar aos nossos irmãos, àqueles que são membros, que possam continuar a ofertar. Continuamos a ter despesas, então está a passar o NIP. Os irmãos continuem a dar as vossas ofertas, continuem a ser fiéis, porque Deus também recompensa. Então juntem-se a nós em louvor e envolvam-se. Bom dia, a paz de Deus a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver. A música que nós vamos cantar tem como título Me Fazes Feliz. E nesta manhã o desafio para a nossa vida é nós sermos felizes independentemente das circunstâncias. Porque o Deus que servimos não está limitado às circunstâncias. Ele é Deus em todo o tempo. Ele está contigo em todo o lugar, em todo o tempo. Então eu vou ler só aqui uma frase da nossa música que nós cantamos assim de uma forma mais rápida e tu podes não perceber. Então diz assim: tira as nuvens sobre mim, um novo dia dá-me a mim. Toma todo o meu pensar, eu sei que te amo sim. E que nesta manhã tu possas entregar todo o teu pensar a este Deus que é bom em todo o tempo, que não está limitado às circunstâncias do que se passa, que se está sol, se estás a trabalhar, se estás a descansar. Mas Ele é Deus, Ele importa-se contigo, Ele está sempre perto de ti. Então nesta manhã o desafio é que tu possas declarar isto: toma todo o meu pensar, e que Ele te possa inundar com a sua felicidade e que tu possas desfrutar deste louvor. Onde quer que tu estejas, bate as tuas palmas. Hoje é um grande dia, vamos fazê-lo durar. É por tua bondade e pela alegria que dás. Hoje é um grande dia, vamos fazê-lo durar. É por tua bondade e pela alegria que dás. Tira as nuvens sobre mim, um novo dia dá-me a mim. Toma todo o meu pensar, eu sei que te amo sim. Me fazes
Hoje é um grande dia, vamos fazê-lo durar. É por tua bondade e pela alegria que dás. E as nuvens sobre mim, o novo dia dá-me a mim. Toma todo o meu pensar, eu sei que te amo sim. Me fazes feliz, me fazes feliz. Teu amor me faz sentir tão bem, mesmo não estando bem, ainda me sustém. Não me vais deixar quando me sentir só. Ele me fará cantar, ele me fará dançar. Então me fazes feliz, me fazes feliz. Teu amor me faz sentir tão bem, mesmo não estando bem, e ainda me sustém. Não me vais deixar quando me sentir só. Ele me fará cantar, ele me fará dançar. Então me fazes feliz, me fazes feliz. Amém. Obrigado, Deus. Damos-te graças, Deus, porque é bom estar aqui nesta manhã. Damos-te graças, Senhor, porque no meio de tanta coisa, Senhor, Tu tens sustentado a nossa vida. Nesta manhã, Senhor, queremos pôr este tempo nas Tuas mãos, que Tu possas dirigir todas as coisas, que Tu possas abençoar quem nos está a ouvir nesta hora, quem nos vai ouvir depois. Que a Tua palavra, Senhor, que este tempo de louvor, que ele possa, Senhor, permanecer na vida de cada um, que Tu possas transformar vidas. Obrigado porque Tu és um Deus tão bom, porque Tu estás sempre perto, porque Tu estás sempre preocupado com cada um de nós. Ajuda-nos nesta manhã a dar-te o verdadeiro louvor, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito na nossa vida. Toma conta do nosso Portugal. Tudo está, Senhor, diante das Tuas mãos. Sabemos que nada está oculto. Confiamos em Ti, confiamos, Senhor, nas Tuas misericórdias, na Tua graça. Confiamos no Teu imenso amor por cada um de nós. Te agradecemos por todas as coisas e colocamos tudo no trono da Tua graça. Amém. Eu vou ler uma passagem que está em Marcos 5, versículo 25. Entre todo aquele povo encontrava-se uma mulher que sofria havia 12 anos de uma perda de sangue. Durante esse tempo, padecera bastante às mãos de muitos médicos e tinha gasto tanto com eles que ficara pobre, sem ver quaisquer melhoras. Antes piorava. Ouvira falar tanto nos espantosos milagres de Jesus, que aproximou-se no meio da multidão por trás e tocou-lhe no manto. Pois dizia: se ao menos lhe tocar no manto, ficarei curada. De facto, logo que lhe tocou, o sangue parou de correr e percebeu que estava curada. Jesus de imediato sentiu que saíra de si poder e, olhando para trás, perguntou: quem foi que me tocou na roupa? Os discípulos disseram-lhe: com toda esta gente à tua volta, ainda perguntas quem te tocou? Ele continuou a olhar à sua volta para encontrar quem fizera aquilo. Então a mulher, amedrontada e a tremer, sabedora do que lhe tinha acontecido, chegou-se, pôs-se de joelhos diante dele e declarou o que tinha feito. Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te curou. Vai em paz, estás livre do teu mal. Pelas praias da Galileia seguia o Mestre Jesus.
uma pobre mulher dele se aproximou. Em meio à multidão, ele o tocou. O mestre, parando, perguntou: quem me tocou assim, de uma forma diferente, a qual eu nunca senti? A mulher, cheia de medo, respondeu assim: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, esta dor que sinto agora, este mal que me apavora, Ele vai curar. Pela fé ela tocou nas vestes de Jesus. A partir desse momento acabou seu sofrimento, pois aquele grande mal Jesus curou. O mestre, parando, perguntou: quem me tocou assim, de uma forma diferente, a qual eu nunca senti? A mulher, cheia de medo, respondeu assim: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, esta dor que sinto agora, este mal que me apavora, Ele vai curar. Pela fé ela tocou nas vestes de Jesus. A partir desse momento acabou seu sofrimento, pois aquele grande mal Jesus curou. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, esta dor que sinto agora, este mal que me apavora, Ele vai curar. Pela fé ela tocou nas vestes de Jesus. A partir desse momento acabou seu sofrimento, pois aquele grande mal Jesus curou. Sim, Jesus, obrigada porque és a nossa esperança. Deus, aquela mulher sofria há tanto tempo, há 11 anos. De certeza que aquela mulher já tinha perdido a esperança. Mas quando ela ouviu falar de Jesus e do que Ele era capaz de fazer, daquilo que Tu és capaz de fazer, ela soube que tão somente
tão somente se ela tocasse nas suas vestes, que ela seria curada. E a verdade é que ela foi mesmo. Ela foi mesmo. Aquele toque de fé daquela mulher que sofria, salvou-a. Por isso há esperança para nós, há esperança para ti. Para ti que nos estás a ver, há esperança. Deus, eu oro por quem nos está a ver, Senhor. Tu conheces a dor de cada um. Pode ser doença, pode ser outro mal qualquer. Deus, tu conheces o coração de cada pessoa. Por isso eu peço que tu possas tocar, que tu possas abrir espaço para a fé, para a esperança, que é isso que tu vens trazer, é esperança para cada um de nós. Deus, obrigada porque és a esperança viva. Obrigada por aquilo que tu és na nossa vida, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu sacrifício. Deus, vem abençoar esta manhã, Senhor. Abençoa-nos com a tua palavra que vamos ouvir. Amém. Então, muito bom dia. A paz de Deus a todos os que nos estão a ver em suas casas, no carro. Espero que não estejam a conduzir e a ver isto, está bem? Porque fica disponível, podem ver depois, escusam de apanhar uma multa. Graças a Deus pelo tempo que já temos tido, graças a Deus porque estamos aqui a louvar ao nosso Deus. Enquanto igreja, enquanto Assembleia de Deus de Soura e Monte Moro Velho, este mês estamos a pensar muito acerca da temática Eu Creio na Igreja. Porque, de facto, há alguma coisa muito importante para nós e há alguma coisa que faz a diferença na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nos comportamos enquanto indivíduos, porque nós somos uma igreja com pessoas de diversas terras, de 4 concelhos, que não só são igreja quando vêm ao domingo, ou à sexta, ou à quarta, ou qualquer outro dia à igreja, à casa de oração, mas somos constantemente igreja. E ser igreja é alguma coisa que faz parte do nosso ADN, é alguma coisa que faz parte da maneira como nós vivemos. E nesta manhã eu gostava de refletir acerca de um texto que nos fala muito acerca de igreja. Por excelência, os livros da Bíblia, não digo os melhores, mas daqueles que por excelência são dos melhores para falarmos acerca do tópico da igreja, é aquilo que chamamos as epístolas pastorais ou as cartas pastorais, que são 3 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para os seus discípulos, Timóteo e Tito, que estavam na cidade de Éfeso e na ilha de Creta, respectivamente. Eram discípulos, eram líderes em construção, eram líderes que Paulo preparou para liderar aquelas igrejas e estava a prepará-los e incentivá-los a eles próprios gerarem outros líderes para a liderança da igreja, não cair no vácuo, mas de facto continuar geração após geração. Então estas cartas são muito importantes para nós refletirmos acerca do que é ser igreja, do que é crer na igreja. E é precisamente hoje gostava de ler 3 versículos da primeira epístola, da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e gostava de ler o versículo 14, 15 e 16, e o nosso foco nesta manhã vai ser especialmente o versículo do meio, o versículo 15. É interessante porque há quem define estes 3 versículos como o coração, como o centro desta carta. Porque, se forem ver nos versículos antes, Paulo está a dar instruções acerca de como é que Timóteo tinha que nomear novos líderes, a liderança local na cidade de Éfeso, e como é que deveriam ser estes líderes, as características daqueles que faziam parte da liderança espiritual na área do pastorado, na área do ensino, e como é que deviam ser as características daqueles a que chamamos diáconos, que eram líderes espirituais na área da solidariedade, nas áreas práticas. E depois, nos versículos a seguir, estes vamos ler, Paulo vai dizer quem é que são os falsos mestres e vai acusar pessoas que estavam a disseminar ideias que tinham a ver com proibições que nada tinham a ver com a Bíblia, mas estavam a dizer, não podes casar, por exemplo, não podes comer isto ou aquilo, e Paulo está a explicar que de facto não é assim que a Bíblia funciona. Então estes 3 versículos fazem uma ponte entre aqueles que são os bons líderes e aqueles que são os maus líderes. Mas então vamos ler 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
Evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Então Paulo está aqui a deixar instruções a Timóteo, caso ele se demore, e de facto a história parece-nos indicar que o apóstolo Paulo nunca mais conseguiu voltar até esta cidade de Éfeso e a estar ali com Timóteo, não temos a certeza, mas o facto é que ele tardou. E ele deixa-nos aqui, no meio destas instruções, ele deixa-nos 3 características, 3 expressões, 3 ideias que caracterizam aquilo que é a igreja, aquilo que é a verdadeira igreja, e são 3 expressões tão importantes para nós aprendermos. Naturalmente, Paulo, quando dá estas 3 expressões, ele não está a dizer no sentido de que... Não está a dizer, olha, Timóteo, eu vou-te dizer 3 expressões acerca da igreja. Não. O que ele está a fazer é responsabilizar Timóteo com estas 3 expressões. Por isso é que ele começa a dizer, no versículo 15, para que fiques, na segunda parte, fiques ciente como se deve proceder. Então estas expressões são ao mesmo tempo expressões de privilégio, que nos mostram os privilégios de sermos igreja, mas também a responsabilidade, que é ser igreja. Porque ser igreja é um privilégio e é uma responsabilidade. E se tu estás aqui, estás-nos a ver nesta manhã, ou quando estiveres a ver, e não faças parte da igreja, e quando eu digo igreja não estou a falar da igreja local, mas estou a falar da igreja universal, de todos os cristãos, de todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Se não fazes parte desta igreja, então eu convido-te a fazer, porque de facto é um privilégio, é uma coisa fantástica, e vamos falar nesta manhã muito acerca deste privilégio que é ser igreja, e é à volta destas 3 expressões que eu quero refletir hoje. Antes de mais, é importante pensarmos antes o que é igreja no contexto bíblico, porque, como vocês sabem, as línguas evoluem, e se nós formos ali a um castelo ou a um mosteiro ou qualquer coisa e fomos ver o português de há 200, 300 anos, nós vamos ter algumas dificuldades em ler. Quanto mais expressões que foram escritas há 2000 anos atrás. E o facto é que a expressão igreja evoluiu. E a expressão igreja que temos na Bíblia é muito mais simples do que aquela que temos hoje. Porque hoje nós ligamos a palavra igreja à religião, ao cristianismo, ligamos a um edifício como este, onde estamos aqui nesta manhã. Mas o facto é que no contexto bíblico a palavra igreja, que no original é eclésia, não tinha esta conotação no edifício. Porque os cristãos naquele tempo não tinham edifícios onde se reunir. Reuniam-se normalmente em casa da pessoa que tivesse, sala mais confortável para eles estarem todos juntos. Era assim que eles reuniam, não tinham templos, e isto fazia até muita confusão aos gregos e aos romanos. Que religião é esta, que crença é esta, o cristianismo, que não tem templos? É uma coisa engraçada, só mais tarde é que surgem. Então, no contexto bíblico, igreja é uma palavra muito genérica que quer dizer simplesmente reunião. Assembleia, que se quiser, é uma palavra muito simples. Mas depois o que Paulo vai precisar é que, apesar desta palavra igreja ser uma palavra simples, corriqueira naquele tempo, a igreja de Cristo, a reunião daqueles que são de Cristo, a reunião daqueles que são filhos de Deus, a reunião daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, de comum e de corriqueira não tem nada e tem características que as diferencia de qualquer outra reunião, de qualquer outra assembleia, e isto é extremamente importante. E então Paulo vai usar estas 3 expressões para, de facto, explicar-nos o que é igreja, ou pelo menos dar-nos algumas áreas do que é ser igreja. E são estas expressões: casa de Deus, igreja do Deus vivo e, em último lugar, coluna e baluarte da verdade. São expressões que justificam Paulo está a dizer como é que se deve proceder e proceder corretamente. Então a primeira expressão que Paulo nos deixa é a casa de Deus, mas eu gostava de começar pela segunda, a igreja do Deus vivo, porque como acabámos de definir o que é a igreja no contexto bíblico, acho que é importante e relevante começarmos por aqui já. Como já vimos, é uma palavra que quer dizer reunião, agregado, que quer dizer assembleia, um conjunto de pessoas que está reunido com um propósito específico. Mas a questão é que Paulo diz igreja, mas acrescenta uma expressão muito importante, que é a igreja de quê? Do Deus vivo. E esta questão do Deus vivo é extremamente importante, porque no Antigo Testamento, naquilo que foi escrito antes de Jesus vir ao mundo, a expressão Deus vivo é uma expressão extremamente importante. Porquê? Porque quem conhece o Antigo Testamento sabe bem como é que procedia aquilo que era o povo de Deus, o povo judeu, o povo israelita, que normalmente era um povo que andava em cima do muro, que tinha um pé em Deus e queria ser um povo de Deus, mas por outro lado, facilmente caía na armadilha de adorar os ídolos, os deuses falsos, as estátuas, as pinturas, que os povos à volta dele, que os vizinhos deles tinham. Então Israel andava sempre a balancear entre aqueles 2 caminhos. E quando no Antigo Testamento quer diferenciar esses deuses falsos, mortos, frios, que
têm olhos mas não veem, que têm ouvidos mas não ouvem, quando os queres diferenciar de Jeová, de Yahvé, então eles vão usar esta expressão Deus vivo. Porque aqueles deuses são deuses mortos, deuses frios, deuses sem vida, deuses que são estátuas, mas nós e o povo israelita tinham um Deus vivo. Por exemplo, Jeremias 10, versículo 9 e 10 diz: traz prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor trema a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então aqueles outros ídolos que vinham daqueles materiais que vinham de Tarsis e de Urfá eram ídolos mortos, ídolos feitos por artífices, por homens que tinham jeito para fazer coisas bonitas. Eram artesanato, como nós dizemos hoje. Pelo contrário, o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, não era feito por mãos de homens. Pelo contrário, Ele é que fez os homens. Ele é o Criador da terra, Ele é o Rei de tudo, Ele é o furor que faz tremer a terra. Então nós vemos este contraste profundamente marcado. Agora temos que voltar, vamos deixar o Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento. Porque no tempo do Novo Testamento também havia ídolos e também havia estátuas. Esta cidade onde Timóteo está e onde recebe esta carta, a cidade de Éfeso, era uma cidade que era conhecida por ter uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Que era ela o templo de Diana, que era uma deusa, era um templo imenso, uma obra enorme. E então tudo nesta cidade girava à volta da questão desta deusa. Inclusive, quando o apóstolo Paulo esteve lá a pregar anos antes, houve um avivamento naquela cidade, muitas pessoas se converteram a Jesus, de tal maneira que os ourives, que faziam tipo miniaturas, tipo souvenirs, tipo recordaçõezinhas para as pessoas levarem depois para casa da estátua da deusa Diana, eles começaram a perder negócio e então geraram uma revolta contra Paulo e contra os cristãos, precisamente por eles estarem a perder o negócio. Então Éfeso era uma cidade marcada pela idolatria, como aliás todas as cidades do Império Romano eram. Então quando uma pessoa naquele tempo se entregava ao Deus vivo, se entregava a Cristo, eles tinham que rejeitar todos estes deuses, os deuses dos seus pais, os deuses dos seus irmãos, os deuses dos seus vizinhos e colegas de trabalho. Era isto que eles tinham que fazer. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 9 diz: que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir-vos o Deus vivo e verdadeiro. Então estas pessoas de Éfeso faziam uma escolha intencional, uma escolha que tinha um preço. Eles deixavam de adorar a Diana, a Zeus, a Apolo, todos os outros deuses que são tantos e nós conhecemos se calhar dos filmes ou das aulas de história no tempo de escola. Eram tantos deuses que haviam naquele tempo, era um modo de vida. E de repente aquelas pessoas que deixavam estes deuses e queriam fazer parte da Igreja de Deus Vivo tinham que rejeitar isto. Deixavam de ir às festas que havia aos ídolos, por exemplo. Havia um preço a pagar. Se queriam estar na Igreja de Deus Vivo, pagavam este preço de rejeitar estes ídolos, estas coisas mortas. Mas felizmente Deus vivo não nos fala só de um preço a pagar por seguir o nosso Deus e abdicar dessas coisas que a nossa família e a nossa cultura defende, porque também a nossa cultura portuguesa infelizmente anda atrás de ídolos e de estátuas muitas vezes. Mas não é só isso, porque esta expressão de Deus vivo também é uma expressão que nos traz alguma coisa de muito importante, que é a ideia de que Deus está vivo e Deus é um Deus ativo e um Deus que está no nosso meio. Deus é um Deus que habita no meio do seu povo. Segundo aos Coríntios 6,16 diz que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus não é uma estátua que fica lá num templozinho ou um canto a ganhar posse se não o limparem e que nós nos lembramos dele quando vamos lá uma vez por semana, se calhar até hipocritamente, e levamos uma oferenda ao Deus. Não, o nosso Deus é um Deus vivo que não está remetido aqui a um templo, a uma igreja como esta, mas é um Deus que está vivo e habita no nosso meio. Nós somos templo de Deus e não nos podemos esquecer disso enquanto pessoas. Os cristãos são igreja. Neste sentido, os cristãos não se comportam só como uma igreja quando vão à igreja, por exemplo, mas vivemos desta maneira, como eu estava a dizer ao início, vivemos de uma maneira que sabe que o nosso Deus está sempre presente connosco, porque o nosso Deus não é um Deus que fica fechado em 4 paredes, mas é o Deus vivo, o Deus verdadeiro.
Mas o bonito, e porque nós estamos num tempo em que estamos separados e já não nos vemos tanto, é que o nosso Deus é um Deus que se move no meio da igreja, mas não move apenas quando a igreja está reunida, mas move-se em cada um de nós, e cada um de nós é a habitação de Deus. Já vamos falar um bocadinho mais acerca disso. Mas a questão é que quando estamos juntos é diferente, não é? Por isso é que nós sentimos saudades. Eu tenho a certeza que aqueles que nos estão a ver, que fazem parte desta igreja ou de outra igreja qualquer no país ou no mundo, sabem o que é que eu estou a falar. É diferente quando estamos juntos e somos igrejas juntos. É diferente quando nos reunimos e Deus está no nosso meio. Se tu estás em tua casa, se estás sozinho, não te preocupes. Deus está contigo, por meio do Espírito Santo, Ele está contigo. Deus está aqui comigo, está aqui com todos aqueles que estão por questões técnicas e por questões de louvor. Estamos aqui reunidos, um pequeno grupo, mas Deus está aqui connosco da mesma maneira que está contigo em tua casa. Não te preocupes, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Mas quando estamos juntos... Quando estamos juntos é outra conversa. Porque Deus manifesta-se uns nos outros. Deus manifesta-se nos abraços que nós queremos dar uns aos outros. Deus manifesta-se num sorriso. Deus manifesta-se num cumprimento. Deus manifesta-se numa conversa de preocupação. Porque o nosso Deus é um Deus que usa pessoas, porque quer usar pessoas. E esta ideia do Deus vivo também nos lembra que o nosso Deus é um Deus ativo e é um Deus protetor. O nosso Deus é um Deus empático. É um Deus que está vivo. Portanto, Ele não é uma estátua fria a olhar para nós, mas é um Deus vivo, que sofre a nossa dor, que sorri quando nós nos alegramos, que se ri quando nós pegamos num bebê e vemos aquele sorriso rasgado nos seus lábios. É um Deus presente, é um Deus vivo, é um Deus emotivo, é um Deus que partilha connosco a nossa dor, a nossa alegria, é um Deus presente. Isto é que é crer num Deus vivo, isto é que é ser igreja do Deus vivo. É ter a certeza que o nosso Deus está vivo, que Ele se mexe, que Ele está ativo, que Ele não é um Deus esquecido, mas é um Deus presente e é um Deus que permeia toda a nossa vida e é um Deus que toca cada área da nossa vida. E isto é tão importante, isto é tão bonito, nós temos esta certeza, mas simplesmente só quem faz parte da igreja, da verdadeira igreja, é que sabe o que é isto e sabe usufruir disto e sabe o que é ter este sentimento. Em segundo lugar, em primeira carta, mas em segundo na nossa meditação desta manhã, temos a expressão casa de Deus. Casa de Deus é uma expressão tão bonita. No original, a expressão casa é a expressão oikos, como no iogurte. Eu não gosto de iogurtes, mas pronto, sei da publicidade. E é uma expressão que, tal como o português, é uma expressão ambivalente, digamos. É uma expressão que pode ter dois significados. Por um lado, quando pensamos em casa, pensamos em quê? Pensamos em quatro paredes. Pensamos num teto, pensamos no quarto, na sala, pronto, pensamos naquela casa, no edifício, digamos assim. Por outro lado, casa também tem uma conotação diferente. É a conotação de quê? De família, do agregado familiar. Tanto no grego como no português, casa acaba por ganhar estas duas dimensões. Qual destas duas dimensões é que Paulo está aqui a falar? Pessoalmente, e não sou só eu penso que Paulo está aqui a ser propositadamente ambíguo. Paulo realmente quer passar as duas ideias. Porque, por um lado, nós somos a habitação de Deus. E a Bíblia reflete que nós somos a habitação de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, nós somos o sítio onde Deus habita. Deus está no nosso meio, tanto individualmente como no conjunto, enquanto igreja. Por exemplo, em 1 Pedro 2,5, Pedro vai-nos dizer: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Ou seja, 1 Coríntios revela, ou mostra aquele lado em que nós individualmente somos santuário de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós e faz morada em nós. Por outro lado, Pedro está-nos a trazer a ideia que coletivamente nós somos pedras de um santuário. Portanto, nós, a igreja enquanto corpo, a igreja enquanto reunião de pessoas que são filhos de Deus, são um santuário, são um sítio onde Deus habita, mas também nós individualmente, cada um de nós, somos santuário de Deus e Deus habita em nós. Porque o nosso Deus não é um Deus que habita em casas feitas por mão de homens, com paredes ou tendas. Porque mesmo no Antigo Testamento, quando temos Deus presente de uma forma mais
ou melhor, um santuário de Deus de uma forma mais palpável, mais física. Temos o tabernáculo no deserto, aquela tenda imponente e lindíssima, ou o templo que Salomão constrói, ou que depois Zorobabel vai reconstruir, ou no tempo de Jesus que temos o templo também lá. Mesmo assim, Deus não era um Deus que estava limitado àquele templo. Aquele templo ou aquele tabernáculo era o sítio onde a presença de Deus era manifesta, mas Deus não habitava. Os profetas Jeremias e o profeta Ezequiel refletem tão bem nisto, porque de facto eles depois vivem num tempo em que falta o templo e eles refletem acerca disto. Nosso Deus não é um Deus que está preso a um templo, mas é um Deus que habita em toda a terra. E hoje, tal como naquele tempo temos o tabernáculo e o templo como manifestações da presença de Deus, também nós hoje, enquanto igreja, temos que ser o local que mostra a presença de Deus, o local em que neste mundo reflete que o nosso Deus está vivo, através das nossas ações, através do nosso testemunho, através da nossa ética de vida, através da maneira como nós vivemos. Nós somos reflexo que o nosso Deus habita em nós e isto é um privilégio único, que só aqueles que são crentes é que podem ter Deus a habitar em si. Por outro lado, também temos a ideia então de família. Porque de facto ser igreja é ser família de Deus, é ter Deus como Pai. Hebreus 3,6 diz-nos: Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Porque oikos, porque casa também nos dá este sentido de família. E a Bíblia fala-nos muito, não é? Das implicações do que é ser família de Deus, do que é ser casa de Deus, do que é ter Deus por Pai. Porque lá está, a primeira realidade é que temos Deus por Pai. E na Bíblia nós constantemente vemos isto, principalmente no Evangelho de João, pelo exemplo que Jesus nos dá. Ter Deus por Pai não é só no sentido de que Deus é o meu Pai e é um Pai distante. Mas ter Deus por Pai é uma expressão que nos indica, porque naquele tempo isto era muito mais óbvio do que é hoje, é ser imitadores do nosso Pai. Porque no tempo do Novo Testamento, o filho normalmente, qual que era a profissão dele? O filho não escolhia a profissão. Muito raro era o caso. Normalmente, se o pai era pescador, o filho ia ser pescador. Se o pai era carpinteiro, o filho ia ser carpinteiro. Se o pai era, se era um agricultor, daqueles agricultores de subsistência que havia naquele tempo, o filho ia ser um agricultor. Era muito difícil haver essa mudança de estrato social ou de profissões. Normalmente, as ferramentas, por exemplo, passavam de pai para filho, etc. Então, quando a Bíblia nos diz que somos família de Deus e que Deus é o nosso Pai, está a dar-nos a entender que nós temos que seguir o exemplo de Deus e temos de viver de uma maneira como Deus vive, se é que podemos pôr as coisas nestes termos. Está-nos a dizer que nós temos que ser verdadeiramente filhos do nosso Pai e que temos de viver da maneira como o nosso Pai quer que vivamos, que até tem um grande benefício para nós, que é a melhor maneira de viver, basicamente. A maneira como Deus quer que nós vivamos é a maneira mais saudável, é a maneira melhor, é a maneira como nós melhor vamos viver neste mundo. E então, quando temos Deus por Pai, temos este privilégio. E claro, depois temos aquelas coisas boas, não é? Que muitos de nós experimentaram do nosso Pai, outros que não experimentaram podem experimentar deste Pai Celestial, que é usufruir do carinho do Pai, que é usufruir da presença do Pai, que é usufruir da proteção do Pai. Quando dizemos que Deus é o nosso Pai, que nós somos família de Deus, estamos a refletir em tudo isto. Deus é um Deus que nos consola. Eu tenho experimentado isto na minha vida. Deus é um Deus que me tem consolado nos momentos difíceis. É um Deus que eu sinto alegrar-se comigo nos momentos de vitória. É um Deus que me ajuda a caminhar. É um Deus que às vezes também me ajusta, não é? Tal como o meu pai me ajustou às vezes de certa maneira, Deus também nos ajusta e Deus também nos ajuda. E Deus também nos ajuda nesta área. Ser parte da família de Deus também nos faz refletir que Jesus é o nosso irmão mais velho, se quisermos. Também é um exemplo a seguir, um exemplo de como viver, e vemos isto também refletido nos 4 evangelhos. A maneira como Jesus viveu tem que ser um exemplo para a maneira como nós vivemos. Uma vida sempre em função do próximo e em função do Pai. Uma vida sacrificial, uma vida que não está bem interessada em si mesmo, mas está bem interessada no próximo. Naturalmente também ser família de Deus também nos lembra que os outros também são família de Deus. Aqueles que querem ser família de Deus, pelo menos aqueles que querem ser verdadeiramente filhos de Deus, também são família. E então o que é que isto desenvolve na igreja? Desenvolve aquilo que nós chamamos amor fraternal, desenvolve aquilo que nós vulgarmente usamos tanta vez e não nos apercebermos, que é chamar irmãos uns aos outros. Não é por acaso quando nós cumprimentamos as pessoas dizemos irmão António ou irmã Maria. Não é por acaso nós dizemos isto, é porque
é porque é verdade, isto entra no nosso vocabulário normal enquanto cristãos evangélicos, mas isto é uma realidade muito profunda. Quando nós entramos na igreja, nós pertencemos a uma nova família, nós agarramos uma nova família em que todos são nossos irmãos, desde o irmãozinho com 90 anos, que se calhar já tem tantas dificuldades em ver e ouvir, até aquele miúdo mais novo que já aceitou Jesus no seu coração e já tomou esta decisão e está a crescer em maturidade cristã. Todos somos irmãos, todos estamos ao mesmo nível diante do Pai. Todos nós nos devemos amar e devemos crescer desta maneira. E isto é de tal maneira importante que há um determinado momento do ministério de Jesus em que vão ter com ele e vão dizer: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aqui para ti. Mas o que Jesus vai responder, e eu vou ler em Mateus capítulo 12, no versículo 48, porém ele, Jesus, respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha irmã, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, Jesus está-nos a dizer que a família espiritual, de certa maneira, acaba por ser mais importante e acaba por ser um vínculo mais forte que a nossa família de sangue. O ideal e o bonito é quando a família de sangue se mistura com a família espiritual. Isso é o ideal e é o que todos queremos. Mas o facto de Jesus estar a dizer é que há um laço forte e deve haver um laço forte quando nós somos família de Deus. E isto tem que ser mostrado de uma maneira prática. Na preocupação uns pelos outros, na ajuda uns aos outros, na alegria uns com os outros. Não é com aquela inveja que tantas vezes vemos na nossa sociedade, não é? Em que nós, em vez de ficarmos contentes com as vitórias e com o que o outro alcança, nós manifestamos uma inveja mesquinha, se quisermos. Isto é um bocado cultural da nossa cultura portuguesa, mas também tem a ver com o facto de sermos seres humanos de carne e osso. Mas na igreja é ao contrário. Na igreja tem que haver uma irmandade mais forte, uma irmandade mais profunda, uma família única, que de facto tenha laços diferentes e um laço mais profundo que está alicerçado na noção que aquela pessoa é um tesouro precioso aos olhos de Deus e que Deus morreu por ela, e se Deus morreu por ela, eu também tenho que fazer a minha parte e tenho que seguir o exemplo daquele que é meu Pai. Em último lugar, a expressão final que o apóstolo Paulo nos deixa é a coluna e baluarte da verdade. Outras traduções traduzem baluarte por firmeza ou por fundamento. E penso as três expressões que nós estamos a ver nesta manhã. Esta é provavelmente aquela que é mais basilar, porque sem ela os outros caem. Porque é uma questão muito importante. Coluna e baluarte da verdade. Em primeiro lugar, o que é a verdade? Ou pelo menos, o que é a verdade no contexto em que Paulo se está aqui a referir? É relativamente fácil, não é? Chegamos a esta conclusão, porque nós estamos a ler o versículo 15 e o versículo 16, o versículo imediatamente a seguir, dá-nos a resposta. Reparem o que diz o versículo 16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Então, o que é que temos aqui neste versículo 16? O que é que Paulo nos está aqui a descrever? Resumindo numa palavra, Evangelho. Que em português são duas palavras. Boas novas, boas notícias. É isto que é a verdade. A verdade que Paulo está aqui a falar, que a igreja deve ser coluna e baluarte, que a igreja deve ser aquele protetor desta verdade, é o Evangelho. E de facto a igreja é chamada neste sentido. E quando falamos em Evangelho, falamos da palavra de Deus no geral, não é? Quando falamos em verdade, falamos deste aspecto mais global disto. Porque a igreja tem de facto este privilégio e esta responsabilidade de ser coluna e baluarte, de ser fundamento da verdade. Uma ressalva importante que temos de deixar aqui é quando dizemos que a igreja, porque aqui a linguagem pode-nos
pode-nos fazer tropeçar um bocado, mas o resto do contexto bíblico ajuda-nos nisto. Quando dizemos que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, não estamos a dizer que a verdade está submissa à igreja, que a igreja é superior à verdade e que a verdade atua em função da igreja. Nada disso. Antes, pelo contrário. Quando dizemos que a igreja é o protetor da verdade, é o baluarte da verdade, estamos a dizer que a igreja é que se vai moldar à verdade e que a igreja está submissa à verdade. E de tal maneira estamos submissos à verdade, à palavra de Deus, à Bíblia, que nós queremos protegê-la e queremos guardá-la. E isto é uma coisa importante. E quando chegamos a pontos, como infelizmente na história da igreja se tem chegado, em que a igreja deixa de proteger a verdade e começa a usar a verdade e começa a manipular a verdade conforme a sua agenda, conforme os seus propósitos, o que acontece é que Deus levanta aquilo a que nós vulgarmente chamamos uma reforma. E há de haver alguém, há de haver um grupo no meio da igreja que se vai levantar e vai bater o pé e vai dizer não. E nós não estamos a guardar a verdade, nós estamos a distorcer a verdade. Então, enquanto igreja, nós somos chamados a guardar a verdade, chamados a guardar o Evangelho. E nós estamos num tempo, amigos, em que isto é cada vez mais importante. O século XXI, tal como já foi um bocadinho o século XX, mas no século XXI isto é tão manifestante. Estamos num tempo em que a verdade é atacada. Primeiro, porque estamos num tempo em que globalmente se diz que não há verdade. Ou melhor, que a verdade é relativa. Tu tens a tua verdade, eu tenho a minha verdade, o Francisco tem a verdade dele e o Zé António tem outra verdade e não há nenhuma verdade mais verdadeira que a outra. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que o cristianismo defende. Nós defendemos que de facto há uma verdade universal, uma verdade da qual não abdicamos. E nós estamos num tempo em que cada vez mais a nossa cultura, e quando falo da nossa cultura, não estou a falar da cultura portuguesa, mas estou a falar da cultura ocidental, estamos num tempo em que a cultura cada vez mais ataca a verdade, no sentido de que com mais relativismo, que depois da prática deixa de ser relativo porque os mídias e aqueles que têm força e aquilo que é trazido para fora não é uma cultura relativa, mas é uma cultura que tem que ser absoluta e tu tens que pensar como nós queremos que tu penses. Que no meio de dizer vive como queres, o facto é que a mensagem que está a passar na prática não é essa, mas o meu objetivo não é falar de cultura hoje, mas nós quando falamos da verdade temos de falar disto, porque estamos num tempo em que a verdade se torna relativa e em que as pessoas assumem que a igreja e que a Bíblia se tem que adaptar àquilo que é comum e àquilo que é norma e àquilo que é normal no século XXI. Mas não é isso que tem que acontecer. As culturas mudam. O que é aceitável em 2021, em 1900 era rejeitado, e o que era normal em 1900, em 1454, não era aceito, porque a cultura dos homens muda. Mas uma coisa é certa, a Bíblia é a mesma hoje que era no dia em que foi acabada de ser escrita. A Bíblia não muda, a cultura muda. E já para não podemos falar de tempo, mas podemos falar também de geografia, porque o que é norma aqui na China já não será norma e o que é norma na China já não será no Iémen, por exemplo. E o que é norma no Iémen se calhar já não será na República Centro-Africana. Porque de facto as culturas mudam, mas a Bíblia, tanto na República Centro-Africana, como no Iémen, como na China, como em Portugal, como na Groenlândia, como na Bolívia, a Bíblia não muda e a palavra de Deus é a mesma. Então nós, enquanto igreja, nós temos que prezar pela verdade bíblica, mesmo que sejamos atacados por isso. Por exemplo, estava a ver uma série aqui há uns tempos, e a série, uma das personagens principais era alguém que se definia como cristão evangélico batista e que prezava por ir todos os domingos à igreja. Mas depois, na prática, o que nós víamos na série era uma pessoa que mentia sem problemas nenhuns, que tinha relacionamentos sexuais à vontade, sem problemas nenhuns. Era uma pessoa que vivia pelo padrão daquilo que é comum e que é aceitável pelo mundo de 2021. Mas a série queria passar a imagem que ele era um cristão bom, evangélico, batista, como deve ser. Mas depois, a vida dele já não seguia aquilo que era normal, com um crente evangélico, um cristão batista, por exemplo, devia viver e que era suposto viver, que é de acordo com a palavra de Deus. Porque, infelizmente, a nossa cultura o que quer fazer é separar aquilo que tu acreditas, a tua religião, do resto da tua vida. Tu acreditas nisto ao domingo, mas o resto da semana, vive como uma pessoa normal, por favor, não sejas um daqueles fanáticos religiosos. Isto é o que vivemos no século XXI. É este ataque à verdade. Mas nós, enquanto igreja, nós, enquanto baluarte da verdade, nós defendemos a verdade.
E o que era verdade no ano 100 depois de Cristo continua a ser verdade em 2021. Nós continuamos a viver com a mesma ética. Com a mesma ética que está na Bíblia. Não é a destruição, porque infelizmente há outros ataques da verdade do outro ângulo. Há aqueles que atacam diretamente, do lado de fora. E depois há aqueles que atacam a verdade pelo lado de dentro. Quando infelizmente muitos usam a verdade e a igreja como uma fábrica de dinheiro, como uma empresa para gerar lucros. Outros que usam a Bíblia e a verdade como instrumento político para ganhar votos. Isso também é atacar a verdade. Isso também é minar a verdade. Em vez de ser por fora, é por dentro. Mas nós, enquanto igreja, somos defensores da verdade. E nós queremos defender a verdade. E nós queremos defender a palavra de Deus. E quando nós defendemos a verdade, e quando nós defendemos a palavra de Deus, defendemos pelos ataques internos e pelos ataques externos, nós continuamos a dizer: eu quero viver de acordo com aquilo que a Bíblia me ensina. Eu quero viver uma vida de amor, eu quero viver uma vida santa, uma vida piedosa. Eu quero defender isto, mesmo que eu pareça uma pessoa fora de moda neste século em que vivo, mesmo que eu seja ostracizado, mesmo que eu seja metido de parte, porque eu não adiro à corrupção que é normal, eu não adiro à mentira que é normal, eu não adiro à vida que é normal e que as pessoas veem que é normal e que a televisão e que o streaming passa a ideia de ser normal. Eu não adiro a isso, porque a vida que eu quero viver é uma vida de acordo com a Bíblia. Da mesma maneira, quando alguns pegam na Bíblia para defender a sua agenda e o seu interesse pessoal, eu também digo não, porque a verdade não tem esse propósito. Isso também é atacar a verdade. Um aspecto final muito importante quando falamos acerca da verdade e de guardar a verdade é quando dizemos guardar a verdade, nós temos de ter cuidado, num sentido muito específico. Porque guardar a verdade, quando falamos da Bíblia, não é metê-lo num cofrezinho com um cadeado e mais um pin e mais uma impressão digital, guardado na subcap 3, lá ao fundo, que é para não se tocar, porque a maneira de proteger a verdade, então, é termos lá guardadinha, muito segura, sem lhe mexer, que é para ela estar guardadinha e confinada para assim não há problema, e assim não comprometemos a verdade. Isso também é atacar a verdade, isso também não é viver a verdade, porque a verdade que nós defendemos, a verdade que nós acreditamos, não é uma verdade egoísta, não é uma verdade para mim, David Miranda, ou para qualquer uma das pessoas que faz parte desta igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. A verdade é uma coisa que nós agarramos e levamos aos outros. A verdade do Evangelho, o Evangelho não é uma coisa para estar trancada em quatro paredes da igreja, mas é uma coisa que é para levar lá fora, é uma coisa que é para levantar e levar. E a palavra pilar, lembra-nos um bocado disto, não é? Desde o início. Jesus não quis que a sua mensagem, a sua palavra ficasse secreta. Às vezes os milagres ele dizia às pessoas para, olha, mantém isto discreto, porque tinha a ver com os propósitos e com os timings do seu ministério, mas a palavra, o ensino, ele ensinava multidões. Jesus chegou a milhares de pessoas. Da mesma maneira, depois de ele morrer e ressuscitar, e antes de ascender aos céus, as suas instruções são muito no sentido dos seus discípulos pegarem naquilo que ouviram e levarem aos outros. Temos aquilo que chamamos as grandes comissões, que são instruções e ordens de Jesus para os seus discípulos levarem a palavra adiante. A verdadeira igreja é uma igreja que pega na verdade e leva a verdade para fora de portas. Romanos 10, 14 e 15 diz-nos: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Amigos, ser igreja, ser coluna e baluarte da verdade é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade no sentido em que temos que proteger a palavra que temos recebido, que tem passado de geração em geração ao longo de 2000 anos. Por outro lado, é também uma responsabilidade porque temos que elevar aos outros e àqueles que nunca ouviram falar dela. E isso é o quê? É uma responsabilidade, mas também é um privilégio. E tu que nos estás a escutar, que não fazes parte desta igreja, ou da igreja, digamos, tenho-te a dizer que aquilo que tu estás a ouvir, aquilo que tens ouvido nesta manhã é um privilégio para ti. Fazer parte da igreja é um privilégio. Nós às vezes quando evangelizamos e queremos trazer
pessoas à casa de Deus, naquela ânsia e naquele amor que temos pelas pessoas e que as pessoas conheçam a palavra de Deus, nós às vezes desvalorizamos um bocadinho aquilo que temos, porque nós estamos a fazer um favor às pessoas quando levamos o Evangelho. Estamos a levar vida às pessoas, estamos a levar às pessoas uma oportunidade de escapar ao julgamento que vem, porque vai vir um julgamento. E nesse julgamento não vai ser medido aquilo de bom que nós fizemos, porque aquilo de bom que nós fizemos é completamente inócuo, é completamente vazio em relação ao mal que temos feito na nossa vida. De facto, só através da substituição, só através do facto naquele julgamento, o que vai estar a ser analisado daqueles que são filhos de Deus, o que vai estar a ser analisado é o currículo de Jesus, não é o nosso currículo, e só por causa disso é que nós alcançamos a salvação. Nós levamos isto, é um privilégio. Tu que nos estás a escutar, nós estamos-te a dar esta oportunidade, Deus está-te a dar esta oportunidade, o Espírito Santo está a contender contigo, aceita este privilégio. Une-te à Igreja Universal, estejas-nos a ouvir em Soura, em Montemor, em qualquer cidade país, em qualquer cidade desta Europa, seja onde for, que nos estejas a ouvir, escuta, Deus está a contender contigo, Deus está-te a dar um privilégio, uma oportunidade nesta manhã de fazeres parte desta igreja, porque nós estamos a fazer nesta manhã, isto temos estado a fazer nesta manhã, é isto, é propagar e é levar a verdade, até à tua casa, até ao teu computador, até à tua televisão, até ao teu telemóvel, a verdade está a chegar junto a ti nesta manhã. E, que essa verdade faça a diferença na tua vida, porque nós aqui em Montemor Velho e Soura queremos ser uma igreja que de facto é coluna e baluarte da verdade, e temos este privilégio de levar até ti esta verdade. Então, concluindo, as 3 descrições da igreja que Paulo deixou aqui ao seu discípulo, a Timóteo, têm a função de, por um lado, de ser um peso, de chamar a atenção ao estatuto daqueles que são igreja, ao peso que eles devem ter, um estatuto que tem a ver com ser família de Deus, com ser a casa de Deus, com ser este protetor da verdade, tem este estatuto, e é um estatuto que terá responsabilidade. Porque ser igreja, como temos estado a refletir nesta manhã, é um privilégio e é uma responsabilidade. É um estatuto que nós temos, e é suposto que nós vivamos de acordo com o estatuto que nós temos, e nunca nos podemos esquecer disto. Atenção, nós nunca vamos ser perfeitos, nunca vamos estar ao nível de Jesus Cristo, mas cada vez mais, com a ajuda de Deus e com o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, queremos cada vez estar mais em linha com o estatuto que temos e com o privilégio que temos. Então, nós queremos viver desta maneira, mas por outro lado também não queremos viver sem ter noção do privilégio que é ter igreja, que é ser igreja. O privilégio que é ser filho de Deus, ser família de Deus, quer ter o Deus vivo como o nosso protetor, como o nosso rei, um Deus ativo, um Deus que não está morto, e também ter a verdade, compreender a verdade e receber a verdade. Eu posso dizer, eu creio na igreja. Eu posso dizer, eu estou feliz porque sou igreja. Eu estou feliz porque tenho outras pessoas que são igreja comigo. É um privilégio que eu tenho de ti na minha vida. É uma responsabilidade que eu tenho. Mas eu fico feliz por assumir esta responsabilidade por causa do lucro que ela tem trazido à minha vida. Então nunca se esqueçam. Somos igreja individualmente, somos igreja no coletivo. É um privilégio que temos. É uma responsabilidade que temos. Eu estou ansioso pelo dia em que estas cadeiras que estão vazias à minha frente voltem a estar cheias. Que nós possamos estar aqui reunidos novamente, uma igreja junta, unida, de mãos dadas, a abraçar-se, a cumprimentar-se, a sorrir, a beber café juntos, a comer um bolinho juntos. Isso é ser igreja. E eu estou ansioso para voltarmos a estar juntos. Mas não deixamos de ser igreja nesse tempo. No meio das nossas orações, no meio da nossa leitura da palavra, ao ver este streaming, ao ver os vídeos que fomos lançando ao longo da semana, estamos a ser igreja. Estamos a ser igreja. Mas oramos. Eu peço a todos que orem para que esta pandemia passe o mais rapidamente possível. Por todas as razões e mais alguma, mas em especial para voltarmos a ser igreja debaixo do mesmo teto. Ansiamos por isso. Ansiamos por ser verdadeiramente casa de Deus juntos e estar verdadeiramente na casa de Deus juntos. Mas até lá, alegramos-nos porque não deixamos de ser igreja. Vamos orar a Deus. Deus, obrigado, Pai, porque é um privilégio sermos igreja.
Há tanta coisa que podíamos falar e tanto texto na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, que nos fazem refletir acerca dos benefícios de ser igreja, ó Pai. Hoje apenas tratámos um bocadinho da superfície, num versículo apenas praticamente, ó Deus. Através desta ideia de sermos casa de Deus, igreja de Deus vivo e coluna e baluarte da verdade, ó Pai. Que estas três expressões, ó Deus, tenham uma manifestação na nossa vida. Que estas três expressões tenham reflexo na maneira como vivamos. Graças a Deus por aqueles que já tinham noção disto. Graças a Deus por aqueles que hoje, a partir de hoje, ganharam noção disto, ó Pai. Deus, ajuda-nos a viver de acordo com este estatuto. Ajuda-nos a ter noção do privilégio que é ser a casa de Deus. Ajuda-nos a ter noção do privilégio que é ter Deus como Pai. E aqueles que nos estão a ouvir e que não têm Deus como Pai, eu oro nesta manhã que eles possam receber-te como Pai. Que eles possam ser adotados e agregados a esta família. Porque nós estamos de braços abertos para os receber, ó Deus. Obrigado porque eu sou a igreja. Obrigado porque há uma igreja em Soria e em Monte Moro Velho. Obrigado porque eu faço parte desta igreja local, mas obrigado também porque eu faço parte da igreja universal. E que eu posso ser irmão de pessoas que eu não conheço em sítios tão distantes no tempo e no espaço, ó Deus. Obrigado por este privilégio. Oro para que o Espírito Santo contenda nesta manhã. Que o Espírito Santo contenda, seja quando for que este vídeo esteja a ser visualizado. E que traga este desejo de fazer parte desta família, deste privilégio, desta casa, desta igreja do Deus vivo, ó Deus. Oro por cada pessoa, oro pelas suas dificuldades, oro por aquilo que estão a passar na sua vida. Oro para que tu protejas deste vírus, oro para que tu faças crescer em maturidade, ó Deus. Tudo entregue nas tuas mãos, Pai Santo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Estou grata a Deus pela forma como Ele tem falado connosco e de facto é um privilégio nós sermos igreja e termos este relacionamento uns com os outros, então estou mesmo agradecida a Deus por isso. Hoje fomos lembrados disso e não podia deixar, como somos igreja, de deixar umas palavras de encorajamento a todos os que nos ouvem. Então eu queria dizer, sejam corajosos e tenham bom ânimo, porque Deus, este Pai maravilhoso, está connosco. E a nossa vida não está entregue à sorte, nem está entregue à forma como o mundo corre. A nossa vida está nas mãos de Deus. Aqueles que confiam em Deus têm a sua vida guardada por Deus. Então confiem em Deus, permaneçam perseverantes e com paciência, muita paciência. Não deixem que a vossa fé seja enfraquecida por causa de tudo o que está a acontecer, porque nós estamos habituados a que as coisas sejam resolvidas no momento. Fazemos um telefonema, está tudo resolvido. Tomamos um comprimido, está tudo resolvido. Mas nem sempre a vida é assim. E há problemas e tribulações que demoram tempo a passar e isto está a demorar tempo. Nós por esta altura já queríamos que isto estivesse tudo resolvido, mas não está. Então vamos ser pacientes, porque Deus continua no controle. Amém? Encorajo todos a verem os nossos vídeos e a partilharem. A verem para que Deus fale com vocês e a partilharem para que Deus fale com outras pessoas. Está bem? Então deixem este encorajamento e desejo do fundo do coração que Deus abençoe as vossas vidas e que tenham uma boa semana. Amém. Até à próxima.